Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aí trabalhando juntos. Da última vez que nós nos encontramos, nós retratamos sobre saúde da mulher e hoje nós iremos, a partir de então, trabalhar sobre urgência e emergência. Então, para iniciar, pessoal, vale ressaltar conceitos que muitas vezes fica bem confuso na cabeça de algumas pessoas. O que seria urgência e o que seria emergência, tá? Então, nós vamos fazer essa distinção para que vocês saibam o que seria um conceito de urgência e o conceito também de emergência, tá? Então, a urgência, ela é caracterizada como um evento grave. Guarde isso. Evento grave que deve ser resolvido urgentemente, mas que não possui um caráter imediatista, ou seja, deve haver um empenho para ser tratada e pode ser planejada para que esse paciente não corra risco de morte. Urgência, então vocês percebam que é um evento grave, mas que há ainda um tempo para resolver o problema que o paciente está apresentando. Já a emergência é uma situação gravíssima que deve ser tratada imediatamente, ou seja, tem que ser naquele momento. Caso contrário, o paciente vai morrer ou apresentará uma sequela irreversível. Então, percebam, gente, urgência é um evento grave, mas que pode ser aguardado. Já emergência é um evento que deve ser resolvido de forma imediata, porque se não resolver, o paciente pode vir a morrer ou então ter uma sequela gravíssima também, tá? Então, nesse contexto, a enfermagem, ela participa de todos os processos, tanto na urgência quanto na emergência também. São diversos os locais onde os profissionais de enfermagem podem atuar, como, por exemplo, unidade de atendimento pré-hospitalar, unidade de saúde 24 horas, pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva neonatal, ou seja, terapia intensiva é mais para pessoas adolescentes, jovens e idosos, adultos, e a terapia intensiva neonatal é para recém-nascido, para bebê. E até mesmo nas unidades também de internação, é onde o corpo de enfermagem pode atuar. Além disso, os profissionais de enfermagem devem também estar atentos e preparados para atuarem em situações de urgência e emergência, pois a capacitação profissional, a dedicação e o conhecimento de vocês em relação à teoria e prática vão fazer toda a diferença no momento do atendimento ao paciente. Então, pessoal, sempre eu enfatizo, estudem, porque o conhecimento, ele faz toda a diferença, né? Ele que é o divisor de águas em relação ao que vocês vão fazer perante o paciente. Muitas vezes, essas habilidades não são treinadas e quando ocorre a situação de emergência, o que mais nós vimos assim no local de trabalho é o quê? São profissionais correndo de lá para cá, sem saber o que fazem, né? Sem objetivo nenhum, com dificuldade para entender o paciente e ainda com medo de aproximar da situação. É o que infelizmente a gente encontra bastante. Por outro lado, quando temos uma equipe treinada, capacitada e motivada, o atendimento é realizado muito rápido e eficiente, podendo então, na maioria das vezes, salvar muitas vidas. E nesse salvar, não é somente salvar a vida do paciente, dizer que ele está realmente vivo, não, pessoal. Isso aí vai fazer toda a diferença, até mesmo para que evite do paciente ter sequelas. Então, quando a equipe está alinhada, quando se tem conhecimento, quando sabe o que se está fazendo, faz toda a diferença, não só na equipe, mas também na vida, principalmente do paciente. Então, a enfermagem, ela trabalha diariamente com pacientes em risco de morte e que dependem do quê? Deste cuidado para que mantenham suas vidas.
As ações da equipe de enfermagem visam sempre a assistência ao paciente da melhor forma possível, expressando assim a qualidade e a importância da nossa profissão. Por isso, eu sempre vou enfatizar, eu sempre vou bater na tecla. Estudem, capacitem, porque tudo isso aí vai fazer a diferença para vocês no mercado de trabalho e também no atendimento ao paciente. Praticar ações são essenciais para o desenvolvimento profissional de técnicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e, portanto, estar preocupado com as ações desenvolvidas no dia a dia de trabalho faz toda a diferença. É extremamente fundamental. Quanto à questão, pessoal, da organização da rede de atenção às urgências, a gente entende que o quê? Que ela tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, tendo por objetivo ampliar e qualificar o acesso humanizado e integrar os usuários em situação de urgência e emergência no serviço de saúde de forma ágil e oportuna. Lembrando que essa rede de atenção às urgências, ela deve ser implementada gradativamente em todo o território do país, respeitando o que? Critérios epidemiológicos e de densidade populacional. É lógico, a gente tem que sempre fazer essa análise, esse contexto, de acordo com a realidade de cada local, né? De acordo com a epidemiologia e também com a densidade, com a quantidade de pessoas que existe em um determinado local. O acolhimento com a classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem o quê? A base do processo e dos fluxos assistenciais de toda a rede de atenção às urgências e devem o quê? Ser requisito de todos os pontos de atenção. Nós sabemos que a rede, ela é constituída pelos seguintes componentes: promoção, prevenção e vigilância à saúde, que o que significa isso? Compõe, né, o componente promoção, prevenção e vigilância tem por objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação permanente voltadas para a vigilância e prevenção das violências e acidentes, das lesões e mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, faz também ações intersetoriais de participação e mobilização da sociedade visando a promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde. Ou seja, pessoal, isso aqui é a base de tudo, assim como a atenção básica que nós vamos ver agora também. Então, a atenção básica, ela tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado das urgências e emergências em ambiente adequado, até a transferência, encaminhamento e outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades, ou seja, a porta de entrada nós sabemos que é a atenção primária. Quando existe esse primeiro atendimento eficaz, porque existe até uma frase que a assistência, a forma como o paciente vai agir numa situação de gravidade vai ser no seu primeiro atendimento, é quem põe a primeira vez a mão nele, ou seja, se acontece isso na atenção primária, vai fazer toda a diferença aonde depois que chega, por exemplo, o SAMU, que o paciente vai ter que ser internado, né, que vai ter que ficar em UTI. Então, o primeiro atendimento é que faz toda a diferença no ciclo, porque se o paciente for atendido de forma incorreta, muito provavelmente gravidades, sequelas vão acontecer com esse paciente e aí pode levar esse paciente, infelizmente, à morte. Então, pessoal, não se esqueçam, estudem, vocês estão lidando com vidas, elas precisam de vocês. Toda essa ideia de reforçar que é importante estudar não é em vão. Nós precisamos mesmo saber o que estamos fazendo, porque os pacientes, eles dependem da gente, principalmente nesse momento de vulnerabilidade total que eles estão se encontrando, tá? Outra parte também, né, além dessa atenção primária, quando, né, que é o primeiro acesso, como havia falado, tanto a atenção primária, essa questão da vigilância em saúde, né, vigilância à saúde, que trabalha
também na questão de promoção e prevenção, justamente para evitar possíveis agravos, mas quando acontece, se o paciente tem esse primeiro atendimento na atenção primária e um atendimento bem eficaz, um atendimento ótimo, excelente, então a tendência é que o risco, né, de morte seja muito menor. Quanto à questão de serviço de atendimento móvel, né, de urgência, no caso o SAMU e suas centrais de regulação médica das urgências, que é? Tem por objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à saúde, né? Pode ser de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, então, entre outras, né? Porque são essas demandas que geralmente o SAMU atende, que possa levar o sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, sendo necessário, então, garantir ao paciente atendimento e transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. A sala de estabilização, pessoal, ela tem o quê? Esse efeito de atender pacientes críticos ou então pacientes graves, com condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde articulado e conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências. Ou seja, quando o paciente chega grave nessa sala de estabilização, é justamente para o quê? Tentar estabilizar esse paciente e verificar qual é o melhor encaminhamento que vai ser feito, né? Para onde que esse paciente vai ser enviado para que ele dê continuidade no processo de recuperação, tá? Força Nacional de Saúde do SUS é o quê? Tem por objetivo aglutinar esforços para garantir o quê? A integralidade na assistência em situações de risco ou emergências para a população com vulnerabilidades específicas ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equipe na atenção e considerando o que? Seus riscos. A unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, tem o que? O estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, que no caso seria de saúde da família, né? E a rede hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências. Geralmente, pessoal, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e o conjunto de serviços de urgência de 24 horas não hospitalares devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros graves, né? Ou tanto agudos ou agonizantes, né? Agudizados de natureza clínica, e prestar atendimento nos casos de natureza cirúrgica ou de trauma. Deve estabilizar também os pacientes e realizar a investigação do diagnóstico inicial. E em outros casos, deve-se também o quê? Se deve ou não deve fazer o encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. Quanto ao hospital, nós sabemos que é composto pelas enfermeiras de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelo serviço de diagnóstico por imagem e de laboratório pelas linhas de cuidados prioritários. A atenção domiciliar é compreendido como um conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, que ocorre no domicílio do paciente e constitui na nova modalidade de atenção à saúde, que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho das equipes, que realizam o cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e também hospitalar. Então, a gente percebe que existe uma rede enorme para que esse paciente ele tenha o melhor atendimento possível. Essa rede, né, a implantação de redes regionalizadas e hierarquizadas de atendimento, além de permitir um fluxo melhor de organização da assistência,
articula os serviços, define esses fluxos e referências resolutivas, que é o elemento indispensável para que se promova o quê? A universalidade do acesso, ou seja, o atendimento para todos, a equidade, que quer dizer que é o atendimento para todos de acordo com a sua necessidade, na alocação de recursos, e a integralidade, que no caso vai verificar de acordo com também a necessidade, o encaminhamento daquele paciente, né? Vai ver o paciente como um todo na atenção prestada. Assim, torna-se indispensável envolver todos os níveis de complexidade e estruturar uma rede de assistência onde os diferentes serviços possam se reconhecer como parte de um todo, se referenciando para receber o cliente com agravos de alta complexidade e se for contra-referenciado, para encaminhar esse paciente no momento de sua alta hospitalar para reabilitação e assistência domiciliar. Então, essa rede ela deve estar bastante interligada e integrada em si, ter uma ótima comunicação para que o paciente ele tenha realmente possibilidade de recuperação. Quanto à regulação médica de urgências, pessoal, ela deve ser operacionalizada pela Central de Regulação Médica de Urgência. É uma forma de garantir o acesso equânime, ou seja, igual, ao serviço de urgência e emergência. É estabelecida a partir do critério de gravidade, buscando o quê? Oferecer ao paciente o recurso mais adequado à sua necessidade. As grades de referência, mostrando as unidades, tipos e horários de procedimentos ofertados e a especialidade de cada serviço, possibilita o quê? O cruzamento entre as necessidades dos pacientes que são atendidos pelo SAMU e a oferta da atenção necessária no momento. Então, as centrais do SAMU, de abrangência municipal, micro ou então macro-regional, disponibiliza o quê? O acesso às urgências médicas em nível nacional por meio de descagem telefônica pública e gratuita do número 192, ou seja, essa regulação pelo SAMU é bastante extensiva justamente para poder atender aquele paciente grave para onde que deve ser encaminhado, porque o SAMU ele tem esse processo, né, de ser móvel, transportar o paciente grave, eles tentam estabilizar, manter a vida do paciente naquela situação lá, até chegar num hospital de acordo com a complexidade do caso que o paciente se encontra. Então, tem essa comunicação efetiva justamente para saber para onde que vai encaminhar esse paciente grave. E não vamos esquecer jamais que todo e qualquer atendimento ele deve ser humanizado, né? Então, humanização no atendimento de urgência e emergência. A política de humanização foi concebida para toda a rede SUS, visando, sobretudo, a qualidade do atendimento. Então, foi simplesmente o que eu acabei de falar. Enfatizar que essa humanização, ela deve ser preconizada em todo e qualquer atendimento, desde atendimento domiciliar, atendimento em PSF, né, atenção primária, até o grau mais complexo, né, que no caso seria a parte hospitalar. Então, o paciente tem que ser bem assistido. E quais são os aspectos relevantes da humanização, pessoal? Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores, aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos, estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão, identificação das necessidades sociais de saúde, mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as necessidades dos cidadãos e também, pessoal, na produção de saúde. E, por fim, compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento.
é importante a gente ressaltar que a humanização da assistência à saúde ela é uma demanda atual e crescente no contexto brasileiro, que emerge da realidade na qual os usuários dos serviços de saúde têm as queixas de maus tratos. Essas queixas, infelizmente, podem ser observadas na mídia, que denuncia o quê? Aspectos negativos dos atendimentos prestados à população. Até as publicações científicas comprovam que existe realmente a veracidade, né? Existem esses fatos. Até no cuidado da saúde em nosso país, infelizmente, a humanização do cliente está ainda nesse processo de melhoria e ela é inclusa, pessoal, na Constituição Federal Brasileira, desde o ano de 1988, que garante a todos o acesso à assistência à saúde de forma resolutiva, igualitária e integral. O assunto também é tema da Carta dos Direitos do Paciente da Comissão Conjunta para a Acreditação de Hospitais para a América Latina e o Caribe. Mais recentemente, o Ministério da Saúde do Brasil lançou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, cujo objetivo principal é o quê? Aprimorar as relações dos profissionais da saúde, tanto o seu relacionamento entre si, como também com a população que eles vão assistir. Para isso, é preciso valorizar o ser humano, qualificando o quê? Os hospitais públicos, transformando-os em organizações modernas, solidárias, com vistas a atingir as expectativas dos gestores e também da comunidade. A humanização da assistência à saúde requer, portanto, atenção a inúmeros aspectos. Esses devem ser norteados e alinhados por uma filosofia organizacional, cujos princípios devem estar claramente estabelecidos e factíveis de serem concretizados na prática, ou seja, que exista realmente possibilidade para que se tenha essa humanização de forma eficaz. Muitas questões acerca da humanização no atendimento às pessoas que procuram serviços de emergência hospitalar, pessoal, tem sido abordada pela imprensa e pelos próprios usuários com enfoques, por exemplo, de demora ou até mesmo de atendimento inadequado por parte dos profissionais de saúde, pela área física inadequada, falta de material descartável, equipamentos e recursos humanos. Infelizmente, a gente sabe que o SUS ele tem essas arestas a ser melhoradas, né? A serem melhoradas, porque o SUS é para todos, mas infelizmente ele está sucateado. E o que acontece? Muitas vezes os profissionais eles tendem a serem de certa forma revoltados pela falta de valorização, pela falta de material para poder realmente dar assim, um suporte ao paciente, problemas internos também, né, dentro da própria equipe, enfim. Mas isso não deve sobressair em relação à questão de humanização. A gente precisa trabalhar. Nós sabemos que a área da saúde no país ela é bem complexa mesmo. Tem esses problemas, mas nós devemos fazer o diferencial. Nós não devemos entrar nessa pilha. Nós devemos tentar, da melhor forma possível, fazer o melhor atendimento para os pacientes, tá? Então, diante de tais abordagens, há necessidade de compreender o significado de atendimento humanizado na ótica do acompanhante. Contudo, é conceituado hospital humanizado aquele que tem sua estrutura física, tecnológica, humana e administrativa valorizada e respeitada a pessoa, né? Que valoriza e respeita a pessoa, colocando-se a serviço dessa e garantindo um atendimento de elevada qualidade. Por seu caráter de urgência e emergência, o serviço de emergência hospitalar, no caso pronto-socorro, com a rotina acelerada de atendimento, torna-se o quê? Um ambiente de muita tensão e estresse,
Todos quantos vivenciam essa realidade, sejam os pacientes, familiares ou a equipe de saúde, estão sempre envolvidos pela ansiedade e angústia da vida e da morte. Além disso, as especificidades desse ambiente induzem os trabalhadores desse serviço a se posicionar de maneira impessoal, com dificuldade de atuação de forma humanizada. A alta demanda de atendimento às deficiências estruturais do sistema de saúde como um todo, a fragmentação do cuidado, a falta de filosofia de trabalho e de ensino voltada para a humanização de maneira efetiva, pelo menos em nossa visão, faz com que aumente ainda mais essa tensão, principalmente no setor do pronto-socorro, né? Que é realmente os profissionais lá, eles tendem a viver mais essa questão de vida e morte. No Brasil, a exemplo de outros países, os serviços de emergência são cada vez mais procurados. Consequentemente, a demanda torna-se cada vez maior. Ao conviver com essa realidade, sobressai a precariedade desses serviços. Não raro, nós nos deparamos com corredores aglomerados de pacientes em macas sem colchões, sem privacidade, conforto ou segurança à espera de atendimento. E ainda o que? Vulneráveis a infecções cruzadas, pelo fato de ter muito paciente ali, né? Então, acaba que tem essa possibilidade de infecção mesmo. Nesse ambiente, encontram-se também os familiares e geralmente desinformados quanto aos procedimentos adotados em relação ao paciente e à própria situação desse. Então, pessoal, a questão da humanização, ela deve sempre ser enfatizada na questão de que nós devemos melhorar como pessoas, como profissionais, porque as pessoas que estão lá, os pacientes que estão lá, inclusive os seus familiares, eles estão à espera de boas notícias, de bom atendimento, e nós temos essa obrigação de oferecer, de ofertar isso ao paciente, sim, tá? Então, hoje, nós vamos finalizar nossa aula com essa questão da humanização. Repensem nesses conceitos, tá? De urgência e emergência. E continuaremos na próxima aula. Desejo a todos um ótimo dia, uma excelente tarde, uma ótima noite. Fiquem com Deus e não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.